gosto de zines. Eu queria falar um pouco, aproveitar para falar um pouco desses zines, muito rapidamente. O zine do Tasso, a gente já falou um pouco. O zine que começa, o zine zero do amanhã zero, do ano zero, da descaravelização. Eu queria falar um pouco sobre a circunstância desse texto aqui que se chama A Esquina da W9 com a Terra Indígena. Não sei se vocês conhecem o que é a W9. Muita gente me pergunta assim, a W9 existe? A W9 sim existe. É uma rua que fica depois da W3, depois da W4, depois da W5, depois da W6, depois da W7, depois da W8, vem a W9. Entre a W7 e a W9 está o famigerado setor noroeste, que gerou tanta luta assim, dos últimos 15 anos aqui em Brasília, para a gente tentar preservar um remanescente de terra indígena de muitos povos que viviam lá. Nesse momento, o Tecorraga, o Guajajara, está numa circunstância bastante complicada, porque há uma reintegração de posse, e nesse momento eles estão muito vulneráveis, e a gente queria muito chamar a atenção para essa luta em particular que acontece ali na esquina da W9 com a terra indígena. Gente, o convite continua para a gente pintar uma bandeira ali de Urucum e Jeripapo, aquele enorme pano branco fantasmagórico, que apela para esse povo de espectros que a gente está conjurando, invocando aqui. E é isso. Eu queria terminar, a não ser que tenha alguma coisa mais para alguém queira falar, puxando uma musiquinha que eu aprendi uma vez até a Pataxó, que acho que algumas de vocês conhecem. É uma música muito boa e muito direta. E ela diz assim, se não me engano: o primeiro brasileiro foi o índio, mas o primeiro foi o índio. Vivia sem problema nenhum e hoje não tem direito em nada. Como é que o índio fica nessa jogada? E agora vem. Cabral chegou, deixou nossa terra complicada. Ele não ajudou em nada, o que ele veio fazer foi nossa terra roubar. Ele não ajudou em nada, o que ele veio fazer foi nossa terra roubar. Bom dia para todos os humanos e mais que humanos, as árvores, as nuvens, o céu. Muita gratidão. Com vocês, para terminar, ninguém menos que Ludi. Então, tem mais uma pessoa para falar, enquanto a cacique Antônia vai fazer a pintura que vai representar a cultura, a espiritualidade, a cosmovisão, a cosmopercepção de um mundo indígena que ainda está em luta e que precisa dessa justiça histórica, nesse tripé necessário que nós precisamos levantar sempre, que é reparação histórica, que é justiça territorial e justiça ambiental. Elas três estão unidas, ligadas entre si. E eu vou chamar aqui o grande parente Leo, amante da heresia, que ele também nos traz conceitos muito bons para a gente começar a abrir nossas janelas da consciência e dessa cosmopercepção, a nossa percepção cosmológica e cosmogônica. Parente, por favor, um grande aplauso para ele. Valeu, parente. Tamo junto. Bom, eu assino as coisas que eu faço na filosofia, na arte e na vida como amante da heresia. Por uma razão, primeiramente, para não personalizar, né? Porque a minha formação de vida, ela me fez
ser uma pessoa que pensa a partir de traumas, né? E aí são traumas pessoais e traumas coletivos. E aí, nesse sentido, para não personalizar, eu passei a usar esse nome, Amante da Heresia, por uma razão de... Eu fiz filosofia aqui na UNB, né? Fiz a minha formação em filosofia. E o nome filósofo, traduzindo, é amigo da sabedoria. Só que como eu sempre tive uma relação mais promíscua com a sabedoria, então eu fiz essa tradução de, ao invés de ser amigo, eu sou amante, ao invés de dar sabedoria, eu acolhi a heresia. Bom, por que essa coisa aí, ela se faz dentro desse processo que a gente pode chamar hoje de escaravelização? Bom, eu venho, vamos dizer que a minha existência, ela nasce a partir de um entroncamento de duas interrupções, né? E talvez duas interrupções que têm essa situação náutica como princípio, né? Porque, por um lado, tem as caravelas chegando aqui, né? E vindo com o colonizador. E por outro lado, né? Outro tronco que me constitui são os navios negreiros, né? Ou seja, a minha ancestralidade foi arrancada de um território e foi transportada para outro, na diáspora, e aí a gente teve que se ver e se refazer aqui, né? E aí, nesse processo, esse coletivo, ele tem um reflexo pessoal que também é traumático, porque em um momento da minha vida eu fiz parte do movimento negro. E lá era muito curioso, porque várias pessoas falavam assim: ah, você não é tão negro assim. Né? Ou seja, mas em que sentido? Algumas pessoas chegavam a falar assim: ah, você tem características mais indígenas. Aí eu uso, não, você é menos retinto. Então assim, ali eu comecei a sentir assim, mas eu não tenho lugar aqui também? Ok, aí eu comecei a pensar duas situações desse entroncamento. Primeira, não existe indígena aqui no território. Existem povos indígenas, quer dizer, existem povos, né? Ou seja, toda a população que esteve aqui, esse território, na verdade, ele é plurinacional, né? Ou seja, tem várias nações. Então aqui não tem indígena. Assim como na África não tem negro, lá também são povos. Então negro e indígena são duas caracterizações que o colonizador deu para tentar formar essa estrutura chamada Brasil. Só que aí é aquela situação, no processo da colonização você tem a miscigenação colonial, que ela vem do estupro, né? Essa coisa que o nosso parente falou aqui das avó no laço, né? Que tem uma anedota brasileira, né? Que as pessoas se tratavam meio jocosamente, que era assim: ah, a minha avó, a minha bisavó foi pega no laço, ela era índia brava. Uai, quem não fica bravo em ser pego para ser estuprado, né? E aí a outra situação seria uma miscigenação não colonial. Mas da onde? Por casamento, por amálgama de etnias. Como é que é essa situação? Então eu comecei a sentir pessoalmente, na minha própria história, que ela era toda fragmentada, né? Primeiro, eu não fui criado numa língua indígena. Eu não professo alguma fé de alguma etnia indígena. Tá, aí eu reconheço a minha ancestralidade indígena. E como é que eu faço? Eu vou para alguma aldeia para ser reconhecido pelos parentes. Como é que eu vou fazer? A mesma coisa com a ancestralidade afro. Eu não sei a língua, eu não sei, eu não professo alguma fé de alguma região da África. E aí, sou brasileiro? Como assim?
Mas o Brasil é exatamente isso que o parente falou, é uma designação de apagamento. Então eu não tenho lugar aonde? Enquanto pessoa, enquanto etnia, onde é que eu não tenho lugar? Aí você tem aquele processo lá do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, aí ele cria uma categoria que é o não ninguém. Não ninguém, né? Ou seja, nós mestiços de alguma situação que não tem um retorno garantido à etnia do povo nativo, não tem um retorno também a um povo de algum lugar da África, também não tem uma relação com a própria constituição de ser brasileiro. Onde é que eu estou? Onde é que nós estamos? E aí nesse processo seria, nós queremos ser reconhecidos. Que tipo de cultura? Eu já não falo nenhuma outra língua a não ser o português. Eu não professo uma outra religiosidade, senão o quê? Um cristianismo não praticante. Ou eu tenho referências, né, de religiões afro, mas não vem da minha família. Ou seja, eu tive que passar por todo um processo de criação dentro de uma estrutura familiar, escolar, policial também, né? Porque você está na rua fazendo suas coisas, a polícia também está aí. De onde é que eu venho, né? Então, assim, eu tenho que fazer um processo mais agressivo contra mim mesmo, para que eu escolha, né? Eu faço algum tipo de escolha por alguma situação negra, alguma situação indígena e tal. Então, qual que é o espaço que eu estou? Seria o chamado espaço de fala? Não, porque a minha situação de estar no mundo é mais um espaço de escuta, né? Escuta ativa. Por quê? Porque são muitas vozes. Então, nesse processo de ouvir muitas vozes, eu começo a criar o meu próprio espaço, que seria um espaço de solidariedade. Ou seja, eu começo a me formar enquanto pessoa dentro de uma situação em que a única condição que eu posso ser e fazer alguma coisa é dentro de um espaço em rebeldia, em insurgência, em inquietação, não acomodação, e todo esse processo que parte de um trauma, de uma negação, mas para você, para mim ou coletivamente, se colocar no mundo e ser alguma coisa no mundo. E aí entra outra situação que é, ok, a minha ancestralidade que estava nativa aqui, nesse território, e a outra parte da minha ancestralidade que estava lá, em alguma região da África, o que eu faço com isso agora? Qual que é o espaço que eu estou? Estou no espaço da cidade, também não sou campesino. O que eu posso fazer? Dentro desses traumas e dessas impossibilidades, a gente pode fazer muita coisa, porque olhando as nossas ancestralidades, seja essas fragmentadas, a nossa ancestralidade, ela não estava numa condição privilegiada ou uma condição melhor que eu atualmente estou. Então, nesse sentido, se os nossos ancestrais criaram uma condição de se estabelecer enquanto cultura, enquanto povo, enquanto comunidade, eu também posso fazer isso agora. Só que se naquele momento uma situação mais forte era pelo sangue, né? Ou seja, pelos casamentos e os nascimentos, hoje o processo seria por associação. Então a minha comunidade, ela se torna uma comunidade virtual, onde eu vou abraçar todas aquelas coletividades que estão dentro de um processo, dentro de um horizonte de insurgência contra tudo que está aí. No sentido de ser uma expressão de recolocação aí, né, para nossa saúde mental, como nosso parente estava falando, nossa parente, né, estava falando, a cacique, e num processo em que se colocar no mundo, nesse momento em que a gente está, e para pessoas em condições como a minha, por exemplo, que está nesse sentido sem lugar, ou pensando a partir de traumas, né, o que se tem para fazer?
Aí a questão é, olha, tem muita coisa para fazer. E dentro dessa muita coisa, entra aquela situação, será que eu vou estar então no processo de tentar destruir as coisas que estão aí? Não, mas ok, em parte a gente pode fazer isso. Só que também a gente tem um lado mais positivo e utópico. Ou seja, vamos gastar nossa energia, nossa experiência, nossa condição mental, nossa condição espiritual, criativa, para criar alguma coisa. Então, é todo um processo vital de vida, expressão, de força, de vitalidade, empenhado a essa situação, que no espaço da insurgência, da rebeldia, a gente cria as novas condições. Então, no processo em criar essas novas condições, a comunidade virtual, vamos dizer assim, né, que é sem os laços territoriais, mas ela está em solidariedade a todos esses povos e territórios, né? E aí, dentro dessa situação, podemos fazer muita coisa. E aí eu venho aqui assim, só para dar esse breve relato, para um pouco inspirar quem está aqui nesse processo também, de espaço de solidariedade, do espaço da escuta ativa, né, que é o nosso processo aqui, criar essas condições. Ou seja, a nossa comunidade agora, ela é multiétnica, ela é plurinacional e ela constitui todas aquelas pessoas, grupos, coletivos e povos que estão em rebeldia e insurgência. Obrigado. Muito bom, então daqui a pouco vamos colocar uma música. A cacica Antônia Choclen está lá fazendo umas pinturas. E só vou falar mais uma coisa, e antes de apresentar mais uma parenta que acabou de chegar, eu sou do território de Gualmapu. Gualmapu, nós não temos países, estados-nações, nós temos territórios, né? Assim como Goiás, dos antigos Goiás, que dizem que estão extintos, mas eles estão por aí, eles estão aí só ouvindo aí, né? Eles estão, como falou o parente aqui, nessa escuta, né? E assim tem muitos territórios, Tawantinsuyo, tem Tenochtitlan, tem Pindorama, Pindoretá, Pindomarahã, né? Tem muitos territórios nessa grande Américas, como chamam, né? Que ainda infelizmente nos retrodrai a essa caravelização que nós estamos descaravelizando. Então é bom começar a chamar os territórios pelo seu nome. E eu vou apresentar a parenta Verê. Vem. Daqui a pouco a gente vai ouvir a Verê, mas enquanto isso, um anúncio de utilidade pública aqui da descabralização. Valem Boca Negra! Valem Boca Negra! Perdeu o seu cartão, que vai ser depositado, está à sua espera no pastel! Valem Boca Negra! E agora, chegou o grande momento de ouvir ninguém menos que Verenilde Pereira. Oi, gente, bom dia. Eu cheguei agora do Amazonas, estou chegando agora do Amazonas, então ainda não eternizei direito. Bem, eu sou filha de pai Sateremaué e de mãe negra, o que não é uma glória por um lado, não é? Mas é um peso, é como se fosse assim um pecado, não é? Eu nasci no Amazonas há 70 anos, onde ser negro era vergonhoso, ser indígena também, você não pode limpar sua pele, você tem que esconder, dizer que é colombiano, peruano, porque senão o racismo, o preconceito vem violência, com muita violência, não é mimimi. Para quem sabe dessa questão via conceitos, via sociologia, via sei lá o quê, acha que é muito pouco, não é? Mas eu estar aqui sobrevivendo, falando principalmente, tem uma carga simbólica que ninguém daqui eu acho que consegue captar. Ou seja, há mulheres, sabe, que sobrevivem, há mulheres filhas de indígenas que aprendem a escrever,
Há mulheres que sobrevivem, filhas de indígena, de pai indígena, de mãe negra, e que conseguem fazer literatura, o que para muita gente é um assinte, é como se eu estivesse humilhando certos grupos, sabe? E foi a literatura, com o Rio Sem Fim, que me deu essa ação ativa de sobreviver e carregar comigo histórias, sabe? De vozes que ficaram ali camufladas e que vêm à tona através de literatura. Eu tô com a cabeça atrapalhada, eu cheguei agora, mas eu quero contar para vocês o que a colonização, o que a dominação é capaz de fazer com uma criança. Só um dentre 1000 relatos, dentre mil questões que você pode relacionar: memória, colonização, dominação, literatura, o roubo de uma voz, como fizeram comigo, mas eu estou aqui sobrevivendo. Em 1968, na época do Brasil, ame ou deixe, da Amazônia, integrar para não entregar, havia um grupo de indígenas que se chamam Waimiri-Troari. Eles viviam bem no meio da terra onde passou a estrada Manaus-Boa Vista. Não sei, quem anda pela Amazônia deve conhecer, e que se não conheçam, corram atrás, porque esse mundo, esse universo está acabando, literalmente. O rio onde eu nasci secou, agora veio à tona de novo, mas um dia, quem sabe, não volte mais. Existiam os indígenas chamados Waimiri-Troari, bem no meio da estrada, onde ia passar a estrada. Esses grupos já haviam sofrido vários atentados físicos com os coletores de ouro, de mineração, de madeira. Estava havendo um surto muito grande de sarampo, de moléstias, de tuberculose. Aí chega, não é? Uma expedição católica composta de 11 pessoas para tirá-los, pacificá-los. Quando eu disser pacificar, humanizar, civilizar, são 1000 aspas, tá? E eles chegaram a essa missão religiosa salesiana com a generosidade cristã, aspas, de te retirar da estrada. Eu lembro bem, não é? Eu tinha uns 9, 11 anos na época. E mesmo com esses traumas, essa expedição desse padre italiano chegou, os indígenas não estavam se aproximando, mortos de tanta massacre, de tanto trauma. Ele achou na concepção colonialista que aquilo era uma mitidez, uma arrogância. Quando os indígenas começaram a se aproximar, o aviso da chegada foi literalmente 8 tiros para o alto. Quem é que sabe no Brasil dessa história? Vocês aqui estão sabendo agora, pouquinha gente, 8, 9. Os índios se assustaram, os indígenas. Voltaram de novo, mais 4 tiros. Olha só a forma de contato. Isso foi em 68, tudo bem, século passado, mas não era 1500, embora a semelhança fosse a mesma. Nessa generosidade cristã, vamos fazer com que eles se transformem em pessoas, em gente, em humanos, vamos civilizá-los. Os indígenas começaram a mexer numas quinquilharias, umas lata velha, umas panelas, umas colheres que eles levaram. Na concepção dessa turma era: estão roubando. Ele escreve no diário dele, e isso não é, eu ouvi dizer, está ali no diário dele, ele escrevendo com maior orgulho: vamos evitar que esses indígenas se aproximem dos nossos equipamentos, aspa, porque estamos no nosso direito de gente superior. Absolutamente isso, sem tirar nem pôr. Tá bom. Num desses conflitos, os Waimiri-Troari mataram 10 pessoas da expedição, entre eles 2 mulheres, Marina e Mercedes. Ok. A mídia do Brasil, a mídia do estrangeira fez o maior estardalhaço. Nunca vi uma narrativa mais sórdida, mais preconceituosa, mais violenta, mais criminosa do que fizeram com esse grupo indígena. Ok. Houve, não é?
Manaus, não é? Tinha pelo menos 200 mil pessoas. Quando encontraram esses corpos, houve uma catarse, né, muito grande. Você via assim os helicópteros passando com os ossos da expedição. Eu fui lá na vigília, logicamente interna de colégio salesiano, com meu cartazinho, não é, minha cartolina, queremos a estrada, queremos a estrada. Olha o que fizeram comigo também. Olha o que fizeram comigo também, se eu não tivesse tido essa força literária, ou sei lá o quê, que eu tenho uma relação muito mística com o Rio, com a literatura. E sair disso, não é? Infelizmente, as brigas na minha casa, meu pai indígena, minha mãe negra, era você, sua macaca, seu cabelo de bombril. Ela dizia para ele, você, seu índio, que não aprendeu português. Olha só, sabe, você não teve tempo nem entendimento de dizer para eles, olha, tem um inimigo que não é vocês dois, sabe? Morreram e eu não tinha essa compreensão. Mas já fiz uma lacuna que não era para ter feita. Voltando. Porque eu estou falando improviso, né? Ninguém me falou que era para... Aí, tá lá na igreja, não é? Na catedral, eu lá com meu cartaz pedindo a estrada, e a divisão muito nítida, não é? Ali, os civilizados, os bonzinhos, os fiéis, os generosos, os que iam generosamente mostrar a civilização, a escrita, lá, depois de tantos massacres, eram os terroristas, eram os violentos, eram os assassinos, eram os que não tinham gratidão. Manaus, naquela época, gente, virou uma catarse. Sabe o que é uma cidade pequena com ódio de um grupo que até hoje não se recuperou ainda, não é? Se você não vai dizer seu filho da puta, você vai dizer seu filho de uma Miriatuari. Olha para você ver a carta de preconceito, de medo ainda, não é? De racismo. E então, não é? O que estava se passando nesse tempo? Eram 3.000 pessoas na década de 60, e na década de 80 eram 300, um montezinho assim de 300 pessoas, não é? E depois, quando etnólogos, pesquisadores, antropólogos começaram a chegar, aí viram, não é? O Estado brasileiro chegava ali e era aquela destruição total desse universo. Acordavam os indígenas, trabalhar porra, isso não era uma concepção, isso não era concepção de tempo para eles, não é? Vinham pessoas com vício de álcool, não é? Presidiários de Manaus, sabe? Tipo assim, a punição vai ser civilizar aquele grupo ali. Era assim, nós sabemos, vocês não sabem nada. Tanto que tem aí na história do Brasil, eles não sabem remar, eles não sabem plantar. Olha aí, isso não é, gente, factoide, isso é a vida concreta. Para quem não tem raiz ali, isso parece um absurdo, não é? Mas era isso. E ele chega assim, um antropólogo que não era nem indígena, tinha a pele branca, mas não é todo mundo que tem a pele branca que vai ser um violentador, um racista, etc e tal, porque há grupos, não é, nossos mesmo, parentes que se acomodam a essa dominação, não é? Se acomodam a essa dominação, acham que está tudo bem, tudo legal, mas aí, através da etnologia, desse etnólogo, ele se aproxima muito, com muita delicadeza, porque ali a memória era absolutamente proibida, de vigilância mesmo, não era, sabe, de vigilância, o que eles estão dizendo, o que eles estão contando. E depois vocês vão ver, não é, como através dos desenhos, sabe, tiros, não é, malocas, com tiroteios, tudo isso eles reproduzem. E aí esse etnólogo se aproxima dessa senhora, Dona Amélia, e ela vai contar todas as, sabe, os tiroteios, esse algo branco que ele nunca descobriu, que jogavam lá de cima, e eles tinham febre e morriam, não é? Tanto que houve um indígena que perguntou agora recentemente, isso tem no livro. Vocês procurem o Aimiriatuari, que tem N histórias dessas, eles perguntam, mas o que é que esse branco, quando chega e joga esse pó e a gente começa a morrer, não é? Esse grupo foi assim, tinha, literalmente, deram remédio vencido,
colocavam nos arames farpados alguma coisa que dava choque. Quem é que está conhecendo, que sabe essa história aqui? Isso que eu trago, né? Eu trago assim de uma forma bem desarticulada, bem assim ser chamada para falar, você não sabe que vai acontecer isso. Mas, sabe, eu acho que tem um livrinho que eles têm 110 páginas, 110 páginas. Puxa, eu tenho que se chama Um Rio Sem Fim. Um rio sem fim, não é? Um rio sem fim porque as histórias humanas elas prosseguem. Um rio sem fim porque o rio secou, meu rio onde eu nasci secou, e ontem eu estive lá esses dias e vi a abundância, não é? A memória, sabe? A memória. O rio sabe das coisas, a gente não, né? Talvez tenham me empurrado, não é? Para cá, para estar com vocês nesse momento, que eu agradeço muito e que precisando de uma conversa outra hora, eu sempre estava com tanto cansaço, porque me mandaram lá de Manaus para Fortaleza, de Fortaleza. Eu rodei o dia inteiro para chegar aqui, então foi muito de improviso, mas muito obrigada pela escuta. Agora vamos colocar um pouco de música. Vamos fazer também uma caminhada aí onde está a Cacica Choclen, mostrando um pouco da cultura do povo Laclanô Choclen de Santa Catarina, né? E se alguém quiser vir para cá, falar alguma coisa, dizer o que sentiu, sim? E desde já muito obrigado pela presença, Chantumai, Catu. E vamos ter outras experiências também nesse nosso projeto de descaravelização. Descaravelize! Gente, levem a mensagem do ano zero, da manhã zero, do ano zero, levem a mensagem, disseminem a mensagem do ano zero, da manhã zero, da descaravelização. Boa tarde, pessoal, aqui no canal Abiaiala. Estamos aqui na feira do MST, que acontece todos os sábados a partir das 8 horas no Pontal Norte, né? Aqui da cidade de Brasília, né? A região norte da cidade, onde hoje inclusive inauguramos o ciclo da descaravelização, né? Então eu vou mostrar um pouco aqui para vocês antes de a feira que acontece aqui todos os sábados aqui desde a cidade de Brasília, e foi justamente aqui que nós fizemos hoje esse encontro do lançamento, porque futuramente será inclusive um livro, né? Vai sair um livro no nosso plano C, que vai ser um livro sobre descaravelização, né? E aqui vamos estar com a Cacica Antônia. A Cacica Antônia Choclen está fazendo um trabalho mostrando uma exigência do povo Choclen para com a situação que eles estão atravessando, né? E que também faz parte do projeto de descaravelizar, né? Precisamos descaravelizar os poderes, mas principalmente precisamos descaravelizar a psique daqueles que estão nos poderes, daqueles que ainda têm seus privilégios, os empresários e todos nós, né? A população em geral, né? Tirar o Álvares Cabral que ainda existe dentro, que faz com que inclusive a história, a nossa história, a história dos diversos povos esteja ainda em conflito, né? Obrigado a isso. E aqui, essa feira aqui, ó,
produtos orgânicos que as pessoas trazem de muitos lugares, ó, dos assentamentos. Aqui é possível observar, né? São produtos dessas pessoas que estão nos territórios, que apesar de não terem podido participar do nosso evento, mas elas estão participando através da venda dos seus produtos. São produtos orgânicos, saudáveis, produtos sem agrotóxicos. Todas essas pessoas que estão aqui nesse momento são pessoas que também vêm dos territórios, assim como nós defendemos um território da pandemia do agronegócio, eles estão fazendo um enfrentamento na prática, através da venda de produtos. Então eu vou dar uma passadinha aqui na feira, porque as pessoas também estão aqui fazendo esse trabalho, e que faz parte também do projeto da descaravelização, que é muito mais do que descolonizar, fazer da prática a nossa teoria, a nossa luta, como essas pessoas fazem aqui, essas pessoas todas. Eu estou caminhando aqui, mostrando um pouco para vocês esse trabalho, né, prático dessas pessoas que vêm dos territórios, que trazem frutas, verduras, sem agrotóxicos, e que não tem esse viés comercial, capitalista, neoliberal. Aqui as pessoas também fazem trocas de produtos, em diversas. Não gosto muito da palavra produto, mas enfim, é o mais utilizado como para a gente se fazer entender, né? E isso aqui que é a feira, né? Essa feira acontece todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Pontal Norte, em Brasília. E já, inclusive, já abriu o armazém, esses tempos atrás aqui, um armazém do MST, né? Cabe ressaltar que o MST é um movimento que visa não apenas a venda dos seus produtos, senão visa principalmente trazer saúde para a população, porque alimento é saúde. A alimentação, ela é cura, mas é claro, a boa alimentação, né? Então tudo que nós estamos trabalhando desde uma perspectiva, essas pessoas que já estão aqui estão trabalhando justamente na perspectiva mais prática, mais pragmática, que é mostrar para as pessoas como é possível trazer saúde para as pessoas através do consumo consciente e do consumo natural. Isto é, sim, os agrotóxicos, sim, que tem a ver com toda essa luta que vocês estão vendo a nível de apresentação do que foi a nossa inauguração da primeira temporada do projeto Descaravelize, né? Nós estamos em Instagram, também tem um Instagram Descaravelize, temos o canal Abiyala 473, olha, tem até livros aqui. Nós temos o Abiyala 473, o canal, né? E também temos, vamos dar uma passada por aqui. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. São de umas senhoras que estão aqui todos os sábados. Olha, aqui tem mais livros ainda, olha. Livros, né? Aqui tem também mais livros. Ele estava aí quando eu viajei. E aqui eu quero mostrar umas senhoras que vão falar também sobre venda. Sim. Então, boa tarde, estamos aqui para o canal Abiyala e queríamos mostrar para as pessoas, aproveitando a inauguração do projeto de descaravelização, aproveitar de mostrar o trabalho de vocês. Linhas da Resistência, bora! Bora! Bora, vem aqui! A boa disposição da nossa querida, como é seu nome? Bia! Bia! Todo sábado eles estão aqui mostrando as linhas da resistência. Nós bordamos todas as pautas democráticas, progressistas, que queremos que o mundo seja mais justo e
mais reconhecido de uma forma, de uma vida digna para todos os povos, né? Tá? Então a gente aborda sobre mulheres, sobre terras indígenas, sobre a ditadura, sobre o Cerrado, que é o nosso bioma aqui, sobre mulheres trans, sobre LGBT, vem aqui, sobre MST, sobre Cerrado, democracia e assim por diante. Alimentação, pequenos agricultores e uma roda de conversa muito boa todos os dias. Sobre taxação das grandes fortunas. Importante. Muito importante. Taxação das... Há quantos anos que você já vem fazendo isso? Nós estamos aqui desde o impeachment da Dilma. E intensificamos e ocupamos esse espaço quando foi a eleição do Bolsonaro com o Lula. E aí, então todos os sábados vocês vêm? Todos os sábados estamos aqui das 8h30 da manhã até 1h da tarde. Olha, você só precisa trazer uma cadeira e a sua ideia para bordar. Temos linha, agulha, tecido e trocamos informações, fazeres, troca de fazeres. É só chegar. Venha. muito bom. Muito obrigado, Bias. Você tem alguma consideração final aí para... Nós estamos fazendo aí no lançamento do nosso projeto Descaraveliza, né? Descaraveliza, um projeto essencial para o dia de hoje, para a conscientização do povo brasileiro, do povo para defender os povos originários, ribeirinhos, quilombolas. Vocês estão de parabéns, gente. E nisso estão os nossos parentes, flora e fauna, a água, os rios, as árvores, né? As florestas. Aqui um lugar bem arborizado aqui. Escolhemos a dedo. Escolhemos. Alguém orientou, alguém disse, olha aí o que vocês têm que fazer. Foi. Tá bom? Muito obrigado aí. Nossos guias devem ter mostrado esse lugar. Deve ter mostrado, com certeza. Muito obrigado. Outro. Então, pessoal, isso aí, esse espaço que eu queria mostrar para vocês. Esses senhores estão todos os sábados aqui, já sabe já, para quem for assistir esse vídeo, pode vir aqui na feira do MST. Siga aqui também temos da Palestina. Bem importante. E é isso, pessoal. Hoje nós estamos dando por encerrado a nossa inauguração. Vamos voltar lá para o nosso lugar de aqui tem umas camisetas também, muito da hora. E combinamos as pessoas para que visitem a feira do MST todos os sábados aqui no Pontal Norte, a partir das 8 horas da manhã. Vocês já podem vir para conhecer essa feira maravilhosa, incrível que tem aqui em Brasília, no meio de tantas... nem vou falar, né? Mas contradições, não existe isso. E é isso aí, amigos, amigas, muito obrigado. Ao Eticatu, Chaltumai, as pessoas que queiram colaborar com o nosso canal e também com o nosso projeto, podem fazê-lo através do Pix, que vai ficar na descrição do vídeo. E esse foi o nosso maravilhoso dia de sábado, dia 6 de julho de 2024.